Oi, bom dia. A gente vai fazer a primeira tiragem de oráculo, né, do oráculo que vocês votaram, que é o Cœur de Femme, que é um oráculo que trata sobre assuntos do sagrado feminino. Vamos ver o que vai sair hoje pra gente? Vamos ver. O primeiro que sai pra gente falar aqui vai ser Lilith. Bom, no livro ela propõe tudo muito à base da meditação e de poemas. Então eu vou ler e traduzir para vocês, porque está em francês, eu vou traduzir o poema e depois a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar tudo que eu acho, que eu penso em torno dessa carta e, e seria legal que vocês depois me dessem um retorno, ok? Lilith. Quando a lua em mim mostra sua face negra, eu me torno Lilith, a insaciável. Eu sou a primeira mulher, aquela que atravessa um rio, aquela que enfrenta o seu destino. Eu não tenho medo nem da sombra e nem da luz. Eu sou meu próprio caminho. Eu sou o astro luminoso, a profundidade, e eu não temo a nada, nem aos homens, nem aos deuses. Eu não sou de ninguém, e só eu navego. Me chamam de sedutora, me chamam de apaixonada, de endiabrada. Eu sou apenas a noite, a mulher obscura, uma parte de você, fêmea. Contudo, bastará um sinal para que o meu coração se torne teu. Quando a lua em mim mostra sua face negra, mostra a sua confiança. Eu me torno Lilith, mulher artista, criadora e criatura, comedora de estrelas, infiel, rebelde, feiticeira. Lilith, eu me chamo, a primeira fêmea, a primeira mulher, o início de tudo. Bom, eu não vou adentrar muito na figura da Lilith, né? Até porque não é o objetivo aqui, mas eu vou falar um pouquinho para a gente poder adentrar no assunto. Então, basta você ir fazer uma pesquisa sobre quem foi Lilith, né? Lilith era uma deusa de origem sumeriana e dentro da concepção do Gênesis dos hebreus, ela foi a primeira mulher de Adão, a primeira mulher. Eu brinco que ela foi a primeira feminista, né? Porque ela não se submete a uma relação de desigualdade, né, com Adão, ela briga por um lugar de igualdade e quando ela não pode ter isso, ela abandona. Dizem que ela foi para o Mar Vermelho, né, e ela abandona esse status, essa relação e ela acaba sendo demonizada. Enfim, diz que ela não aceitava ficar por baixo das relações, né? Tome isso da forma que você quiser. Então a figura da Lilith, ela vem como a expressão dessa liberdade, da coragem, da autonomia, né? Do domínio do seu próprio corpo, da sua própria sexualidade e da sua vida. É aquela que se afirma. Mas a gente pode abrir isso para muitas questões, que é um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. Bom, essa é uma carta que fala sobre escolhas, decisões, limites, né? Da gente tomar consciência da nossa luz e da nossa sombra e com isso enfrentar a vida, ou seja, fazer as escolhas, assumir as consequências das nossas escolhas e se colocar do nosso potencial de influenciar as pessoas, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos e qual o uso que a gente está fazendo disso. Também é uma carta importante para a gente pensar o quanto a gente às vezes é intransigente
e as questões de insubordinação, né, nas relações diversas, seja no trabalho, na família, na relação amorosa, né, o nosso grau de intransigência ou de insubordinação para lidar com algumas coisas, o quanto às vezes isso também nos prejudica. Então é bom sempre ter cuidado e observar como é que você está fazendo uso da sua força, porque a gente às vezes se rebela de um modo negativo e isso só nos prejudica, né? Como é tomar a palavra e se colocar sem agredir e sem se prejudicar. Afinal de contas, tudo é uma questão de respeito e começa de você com você e isso reflete com os outros. E aí eu coloco uma pergunta que cabe aqui, que é: como você tem lidado com as suas relações? Né? Como você se coloca nas relações? Como você convive com as pessoas? Né? A partir de que lugar você se comunica com as pessoas? Como você se expressa nas suas relações? Também é uma carta que vai falar sobre beleza e sexualidade, né, na questão das atrações e que uso você tem feito disso, né? Porque às vezes a gente seduz sem perceber que seduz, ou a gente atrai sem perceber que atrai, né? Como é se apropriar disso, tomar consciência disso, né? Como você tem lidado com o seu poder de sedução, com a sua beleza, que uso você tem feito disso? Também é uma carta que nos chama e nos convida a observar as nossas tensões internas, né? O que a gente guarda e contém que está prestes a, sei lá, entrar em ebulição, explodir, aparecer e rasgar tudo. Então, assim, é uma carta que pede para a gente observar dessas tensões internas. Quais são as questões que você não consegue lidar? O que você está escondendo e deixando guardadinho, que você não está conseguindo entrar em contato? E nisso a gente pode pensar dos nossos medos, da raiva que a gente sente por alguns parceiros, por alguns homens nesse caso, né, de raivas que a gente contém. A gente pode pensar nas questões da sexualidade também, né? O que a gente contém, o que a gente guarda, o que nos causa angústia e que a gente não consegue entrar em contato. São coisas que a gente precisa observar e que a gente precisa olhar, ponderar, porque uma hora isso pode irromper e vir à tona de uma forma muito negativa. É muito importante que a gente saiba usar do nosso poder da melhor maneira possível, né? De forma sábia, porque senão esse poder ele nos domina, ele toma conta de tudo e a gente se torna refém do próprio poder. Nós somos tomados por eles e nós podemos nos tornar tiranas ou temerosas de si mesma, né? Travadas, cheias de recalques e questões. Um outro ponto muito importante que essa carta, né, que a figura da Lilith pode nos trazer, é a questão do limite, né? Você sabe dizer não? Muita gente não consegue, e muitas mulheres não conseguem dizer não, né? Dizer não no sentido de colocar um limite, de estabelecer, né, até onde vai algumas coisas e literalmente dizer não. Então, tá na hora de aprender e se apropriar do não, né? De começar a estabelecer limites, de colocar regras de funcionamento, de reconhecer quais são os seus limites, de até onde você aceita certas coisas, do quanto às vezes você se submete, você diz sim por culpa, por medo de perder, por medo de não estar mais inserida, por medo de ser excluída e de não pertencer a um determinado grupo, ou mesmo de abrir mão de uma relação que não tá boa. A nossa cultura tolhiu muito as mulheres, né? Ensinou que todas nós temos que ser dóceis, acolhedoras, e isso tirou o não do nosso vocabulário interno, né? Por mais que ele exista, a gente não se apropria, a gente não usa. E é muito importante que a gente se torne fiel a si mesma, que a gente retome e reencontre esse não. No início pode ser muito complicado, porque
as pessoas tendem a se afastar, né? As pessoas julgam, as pessoas te chamam de egoísta, as pessoas criticam. O que eu posso te dizer é que você pode ter perda sim nesse início, quando você se apropria do não, mas a longo prazo você vai ter muito mais ganho. Então compensa. Não tenha medo de perder algumas coisas que não te cabem e que realmente não são para você. Se aproprie do não e estabeleça os seus limites. Seja fiel a você. Eu sei que isso requer muita coragem e resistência, né, em manter-se nesse lugar do domínio de si mesma, né, do controle da sua própria vida e manter e sustentar esse não para o outro. Mas não é sendo submissa que você vai fazer com que as pessoas te amem. Na verdade, as pessoas vão te usar. Você só possibilita que as pessoas usem você. A submissão não vai te trazer amor. Não mesmo. Dê apenas aquilo que você pode, dê apenas aquilo que você realmente quer. Não se doe, não doe o seu tempo, a sua energia, as suas coisas, o dinheiro, enfim, qualquer coisa que seja, por culpa, por medo, né, ou por uma obrigação, né? A gente precisa se doar por amor, por sinceridade, porque a gente realmente quer esse movimento. Quando a gente aprende a dizer não, a gente vai ouvir muita crítica, mas é importante que você se mantenha, se posicione, né, se coloque e seja clara. A gente não precisa bancar maluca para dizer não. Né? Estabeleça limites, diga não, ok, não é isso que eu quero, não posso, não tenho tempo, mas também não precisa ficar se justificando, ai, por quê? Arrumando mil desculpas. Não. Às vezes a gente precisa ser curta, clara e simples. E falar apenas o necessário, nada mais que o necessário. As pessoas tendem a dizer para as mulheres que certos comportamentos, né, que mulheres muito apropriadas de si, muito independentes, elas afastam os homens. Não acate isso. Não seja cúmplice dessa situação que vem aí repercutindo de modo horrível sobre todas nós, né? Sustente o lugar de ser você mesma, né? Banque a revolucionária, a rebelde, né? Sustente esse lugar, não seja cúmplice com algo que tolhe todas nós e que só nos destitui da nossa própria força. E aí cabe a pergunta, né? De novo, como você se relaciona com as pessoas? Como você está dentro dessa relação com o outro? Como você está vivendo o seu relacionamento, se você está dentro de uma relação no momento? Como é que é essa relação? Ela é de um lugar de igualdade? Ela é de um lugar onde você pode falar o que pensa, ser quem você é e ser autêntica e sincera com você e com o outro? Você está feliz dentro dessa relação? Qual é a razão de você estar nessa relação? Tem muita gente que se submete a uma relação por medo de ficar sozinho. O que eu posso dizer é que se você tem medo de ficar sozinho, você não é uma boa companhia para você mesmo, vai ser para os outros, né? Uma pessoa que tem medo de estar só ou que não aguenta ficar sozinha com ela mesma, dificilmente vai ser uma boa companhia para outra pessoa. Então talvez seja a hora de olhar para dentro, descobrir quem você é e se relacionar consigo mesma. Não tenha medo de ficar sozinha. Ache a sua força e a sua autonomia. A carta da Lilith chama para esse lugar. A gente não pode construir a nossa felicidade na dependência do outro. Afinal, uma gaiola de ouro continua sendo uma gaiola. Observe se você não está sendo dominado intelectualmente, fisicamente, financeiramente pelas suas relações, seja com parceiro, com a família, com chefes. Como é que você tem se colocado nas suas relações?
Outro ponto que a gente pode trazer com a carta da Lilith é a questão da sexualidade, né? Como é que você tem vivenciado o seu corpo, os seus desejos, a sua sexualidade, a sua sensualidade? Qual é a sua relação com o seu corpo e com os seus desejos? É importante entrar em contato com a sua sexualidade e ter uma atitude mais positiva com o seu corpo, né? Buscar isso. Se você tem dificuldades em lidar com a sua sexualidade, se você não está feliz e satisfeita com o seu corpo, busque ajuda, procure uma terapia, tire um tempo para você, vai se massagear, passar um creme no corpo, se olhar no espelho, fazer uma dança. É importante que a gente tenha uma atitude positiva com o nosso corpo e que a gente busque transformar isso, se isso não for possível, né? Buscar uma ajuda para poder ser feliz habitando esse corpo. É importante, né? E a sexualidade está diretamente relacionada a isso. O sexo pode ser uma ferramenta extremamente poderosa e revitalizante se ela for bem trabalhada, se ela for bem utilizada e bem vivida, né? Porque muita gente às vezes usa sexo como poder, o sexo como moeda de troca ou como uma submissão ao outro, né? Eu preciso dar sexo para receber afeto, eu preciso caber nesse imaginário, na fantasia do outro, para suprir o desejo do outro e então me fazer desejada dessa maneira. Né? Então, que uso você tem feito da sua sexualidade e como é que está a sua relação com esse corpo e com a sua sexualidade? Porque a sexualidade ela se dá de muitas maneiras para além do ato. Não tenha medo de falar sobre as suas necessidades, não tenha medo de falar sobre cuidados, métodos contraceptivos, né? É importante que a gente se aproprie desse corpo como um todo. Nesse ponto também é importante a gente colocar a questão da sexualidade dita para as crianças, né? É importante falar com seus filhos, com seus sobrinhos, enfim, sobre sexo, sobre gênero, sobre cuidado com o corpo, para que essa criança cresça apropriada desse corpo, que ela possa aprender cedo a dar limites, a respeitar o corpo dela, a dizer não e a entender o que acontece nesse corpo, e que esse corpo é dela e que o outro não tem direito de tocar se ela não quiser. É importante que a gente abra espaço para a criança compreender isso, e quanto antes ela compreender esse universo da sexualidade, do próprio corpo e poder se apropriar dele, a gente vai estar criando uma pessoa feliz, saudável e que pode se livrar de muitos traumas e se proteger do mundo. Né? É importante a gente pensar que a atitude futura dessas crianças, dos seus filhos, enfim, com seus corpos e com a sua sexualidade, são coisas que ela vai tomar como base o que ela vê dentro da casa dela, né? E às vezes a gente fala uma coisa, mas faz outra. Então, é importante que a gente também olhe para as nossas questões, para que a gente possa ser um modelo mais saudável para os nossos filhos e para as crianças à nossa volta, né? Porque elas vão tomar a relação e o modo como a gente lida com a sexualidade como base para pensar o futuro delas, as relações delas e como ela vai expressar a sexualidade delas. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas depois eu coloco uma foto. Mas é interessante a gente pensar a alegoria da carta, né, a imagem, aonde a Lilith é a própria serpente, né, a detentora da sabedoria, da energia telúrica, do ser, né, dessa ideia daquilo que emerge da terra, né, que sai das profundezas e se faz vista pelo mundo. E ao mesmo tempo o contraste luz e sombra que tem na carta, atrás a gente tem um ovo aberto, como essa primeira mulher, né, que dá a luz ao mundo e que surge
desse início. E ao mesmo tempo a imagem da borboleta, né? Dessa metamorfose, dessa possibilidade de se transformar e poder ser quem quiser, quem ela quiser ser. É uma carta que diz para que a gente não tenha medo da nossa dualidade, né? Que nós somos luz e sombra, que a gente não precisa ter medo de se colocar e de encarar, né? Essa luz e sombra que nós somos, a nossa dualidade, que a gente possa afirmar a nossa liberdade, afirmar o nosso lugar no mundo. E isso a gente pode pensar outras coisas, mas resumindo, é uma carta que vai falar sobre coragem, bravura, igualdade, que vai falar sobre independência, oposição, liberdade da mente, do coração, do corpo. É uma carta que vai falar sobre seguir adiante, sobre se colocar e se expressar, sobre aprender a dizer não, aprender a se apropriar de si mesma e cuidar de si, de desenvolver sua autonomia. É uma carta que me lembra muito o livro da Virginia Woolf, que chama Um Teto Todo Seu. Para quem não leu, eu super indico. E é isso. É uma carta que fala sobre se colocar e se rebelar e que nos traz aí, acho que a primeira feminista da história da humanidade. Um beijo.